Bom, no vídeo anterior, então, a gente fez o design do formulário, ficou uma coisa bem simples, mas aí você vai poder alterar da forma que você achar melhor, né? E a gente vai até testar aqui pra ver como é que ficou. Ele ainda não vai fazer nada, porque a gente não programou pra ele fazer nada, mas a gente vai dar um teste aqui. Então, o meu formulário, ele abre aqui no centro da tela. Ele tem essa opçãozinha com o xizinho pra gente fechar o jogo. E, por enquanto eu clico aqui e não acontece nada, mas vocês percebam que se eu coloco o mouse em cima de qualquer botão, ele muda o ponteiro, ó, pra mãozinha. E agora a gente vai começar a programar os nossos botões aqui. Então, por exemplo, eu quero que quando a pessoa clique aqui, vai aparecer ou o xizinho ou a bolinha, né? Vai depender de quem tá na vez ali. Então, eu vou clicar aqui para eu abrir o método do meu botão, né? Do meu objeto clicável, como vocês estão vendo aqui. E dentro desse método, eu poderia fazer dessa forma, olha. btn, que é o meu botão, como vocês podem ver, o nome dele tá aqui, ponto .text, ou seja, o texto dele, vai ser x. Eu tô colocando entre aspas porque tem que ser uma string, óbvio. Bom, quando eu clicar aqui, então, vai aparecer o xizinho pra mim, né? Isso porque, se eu colocasse uma bolinha aqui, por exemplo, também ia aparecer a bolinha. Ainda não tá nada automático, ok? Agora que eu percebi também, né, que esse botão de limpar, ele tá um pouco... não tá tão centralizado assim. Eu só vou arrumar ele aqui, pra ele ficar um pouco mais centralizado. Eu vou arrastar ele pra cá, então. Bom, enfim. O que eu tô fazendo aqui é... se eu clicar, então, no meu primeiro botão ali, vai aparecer um xizinho. Isso significa que eu ia ter que configurar. Se eu clicasse nesse botão aqui, então, que é o segundo, como vocês podem ver, o nome dele é button1, tá vendo? Então, eu ia ter que escrever da seguinte forma. Ia colocar o método dele aqui, então button1.text vai ficar xizinho também. Isso significa que se eu fosse fazer manualmente dessa forma, eu ia ter que configurar cada um dos 8 botões, né? Tirando esse que eu já configurei. E isso ia ficar uma tarefa muito chata de Ctrl+C, Ctrl+V, não ia ficar dinâmico. Então, o que eu posso fazer é a seguinte forma. Esse é o meu botão aqui, vai ser meu botão referência. E qualquer botão que eu clicar, ele vai acionar, né, toda a parte de programação que eu vou colocar dentro desse botão aqui. Ok? Pra gente fazer isso, né, não ficar especificando qual foi o botão que eu cliquei, eu vou criar então aqui um button, que o nome dele vai ser btn também, não tem problema. E ele vai ser igual ao button sender. Então eu tô fazendo um botão clicável aqui, tá? Opa. É assim. Eu tô fazendo um botão clicável, simplesmente para sempre que eu clicar em qualquer que seja o botão, vai ser através desse objeto aqui, btn, que eu vou alterar as propriedades dele. Para que isso funcione, né, eu preciso colocar qual é o meu método de referência, que é esse aqui. Eu preciso colocar para todos os botões, eu venho aqui na aba Events, tá vendo aqui, eventos, nesse raiozinho. Eu venho aqui em clique e eu altero aqui para btn clique. Então, todos eles agora, sempre que eu clicar em algum botão, não importa qual, ele vai me mandar para esse método aqui. E nesse método eu criei um botão clicável que, independentemente de qual for, ele vai fazer as opções para mim. Então, por exemplo, se eu colocar assim, btn.text igual a x, olha só o que vai acontecer agora. Não importa em qual botão eu clico, ele vai escrever o x para mim, ok? Então, agora, ó, a gente tem a clicagem, digamos assim, de todos os nossos botões. Só que a gente não quer que fique escrevendo só x, né? A gente também quer que escreva bolinha. Então, a gente apaga só esse trechinho aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar as nossas variáveis agora dentro da classe do nosso formulário. Então, aqui no Public Partial Class, a gente vai criar as nossas variáveis. Primeiro, as nossas variáveis inteiras. A primeira variável inteira que a gente vai ter aqui vão ser os pontos dos jogadores. Então, x pontos vai iniciar em 0. Bolinha, pontos, também vai iniciar em 0. Empates, né? A gente precisa da contagem de empates, vai iniciar em 0. Nossas rodadas, quantas rodadas se passaram. Isso aqui é mais para checar o empate. E por enquanto eu acho que tá bom isso. Talvez a gente precise de mais. E aqui a gente vai criar uma variável do tipo booleano, então bool,
que ela vai ser o nosso turno. Ela vai iniciar em true, né? E agora sim a gente vai definir os turnos dos jogadores para ver se escreve bolinha ou X no botão. A gente define assim, conveniência aqui do nosso jogo. Quando for true é a vez do X, quando for false é a vez da bolinha, pode ser? Você pode também fazer o inverso. Então como que a gente faz aqui, ó? Dentro do nosso botão de referência, a gente vai fazer o seguinte, se turno for true, né, aqui, então o nosso btn.text vai passar a ser X, vai aumentar uma rodada, então rodadas mais, e caso não for o turno true, é false, então é a vez da bolinha, então simplesmente a gente copia aqui, ó, cola aqui, e a gente escreve bolinha. Depois disso a gente tem que passar o turno, né, para outro jogador. Então como a gente faz? O turno vai ser igual ao inverso dele, né? Como assim o inverso dele? Então se por exemplo ele tá true, agora ele vai ficar false. E se eu colocar ele aqui embaixo, se ele tá false, ele vai ficar true. A gente troca qual é o retorno dele, beleza? Assim, eu não vou poder deixar aqui X pontos, porque já é o nome da minha label, né? Então pode ser que vai dar algum conflito. Nunca se sabe, né? Então eu troco só pontos aqui por player e aqui eu coloco empates pontos. Pode ficar assim, que eu acho que não vai dar nenhum erro. Bom, agora a gente vai testar o nosso formulário aqui. E, olha só, ele vai alternando a vez dos jogadores, tá? Aqui teria uma vitória, né? Mas a gente ainda não fez a checagem de vitórias. Mas preste atenção nisso, ó. Se eu clicar aqui, ele vai mudar, ó. Tá vendo? Ele muda. Isso aqui é um errinho muito fácil de arrumar. A gente simplesmente vai entrar dentro dessa estrutura condicional aqui. Então, esse aqui é o final da estrutura, só para eu lembrar. Se dentro, o texto dentro do nosso botão for vazio, então a gente só faz assim, ó. Se o btn.text, o texto dele, for vazio, simplesmente, aí sim a gente consegue... Aí sim a gente consegue entrar nesse tipo de estrutura. Só tá faltando eu colocar um outro igual aqui, que é isso que ele tá falando. E agora a gente testa. A gente vem aqui, dá um teste. Eu vou colocar aqui, ó. E se eu apertar aqui, ó, ele não troca mais. Por quê? Eu tô falando, se o texto desse botão aqui for vazio, não tem nada dentro dele, aí sim eu posso colocar o meu X ou posso colocar a minha bolinha. Senão eu não vou poder, né? Senão eu vou substituir, isso não se faz. A gente também vai precisar no final desse vídeo uma variável aqui chamada jogo final, começando em false, pra gente ver se acabou o jogo, tá? Então eu vou colocar aqui, se não tem nada escrito nesse botão e se a variável jogo final for igual a false, a gente vai conseguir colocar o X ou a bolinha. No final desse tutorial aqui, desse vídeo, vocês vão ver para que eu utilizei essa variável aqui, tá? Qual foi a utilização dessa variável jogo final. Por enquanto parece que ela não tá fazendo diferença nenhuma, mas no final vocês vão ver para que eu tô fazendo isso. Bom, por enquanto a gente configurou os botões de uma forma bem simples. No próximo vídeo a gente vai aprimorar isso aqui, tá? E a gente vai fazer outras configurações a mais. Então, até o próximo vídeo, que esse aqui já deu um bom tempo, 9 minutos, eu acho que já tá bom também, né? Então, até o próximo vídeo e tchau!